Olá, eu sou a professora Ana Paula e a gente vai conversar um pouquinho sobre a disciplina de Sociologia e os conceitos que caem no Enem, né, dessa área de estudos que é tão extensa, engloba várias coisas, mas que também é muito gostosa de estudar. O tema que eu trago hoje, e depois a gente vai discutir uma questão justamente sobre isso, que traz alguns contrapontos a respeito desse tema, dessa categoria de estudo, é o tema da democracia. A democracia, ela é um sistema político que vem a partir da república, né, quando os estados nacionais se organizam em repúblicas. E como vocês sabem, também etimologicamente falando da origem da palavra, ela diz que o poder emana do povo, né? Mas de que forma esse poder, ou o povo vai exercer esse poder para as discussões das ações coletivas, né, da vida coletiva? Vários teóricos falam e colocam situações diferentes e possibilidades diferentes de exercer essa democracia. Duas delas, que são as mais importantes e basilares para a gente começar a estudar essa categoria, é a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta seria aquela forma de ação do povo, ação das pessoas, em que elas diretamente votariam em para fazer alguma deliberação, né? Tem um exemplo recente da história do Brasil, por exemplo, que é a questão dos plebiscitos, né? O plebiscito, por exemplo, do desarmamento, foi colocado uma questão, um problema a ser discutido, um questionamento a ser feito para a população, e todo mundo votou diretamente sim ou não para aquela pergunta, né? Se era a favor ou não do desarmamento, por exemplo. Essa é uma possibilidade, né? É uma das formas de se exercer diretamente a democracia. É onde você não tem intermediários para deliberar as ações que vão interferir na vida coletiva. A segunda forma, e é a forma mais utilizada e é a forma que acontece no Brasil, dentro do sistema político brasileiro, e de outros países também, né? Só trazendo aqui para o nosso exemplo, é a democracia indireta, ou o que a gente chama de democracia representativa. Dessa forma, a gente elege representantes, né, que são aqui o poder legislativo, no caso, no mais alto poder é o Congresso Nacional, que são senadores e deputados, além de vereadores e deputados estaduais, onde você elege um representante de grupos, de ideias, né? E tem que estar ligado a partidos políticos, e indiretamente ele vai representar um grupo e fazer votações dentro do sistema político. Então, é o que hoje a gente tem, votações no Senado, votações na Câmara de Deputados federal, estadual, e no município são os vereadores. E também a gente tem a democracia representativa na figura do poder executivo, né? Que são prefeitos, governadores e presidente. A gente, então, elege nossos representantes para, em determinadas esferas políticas, eles têm o poder decisório de deliberar ou executar tarefas, tá? Além dessas duas principais, que são as duas teorias basilares, duas categorias basilares da democracia, tem outras discussões que vêm acontecendo dentro da sociologia, e a sociologia, como vocês sabem, engloba também a ciência política, né? Na sociologia estuda os sistemas políticos, estuda a democracia, estuda os poderes. E tem dois pensadores aqui que a gente vai fazer que são a discussão da questão que a gente vai avaliar, e eles fazem um contraponto entre duas outras categorias, que são também muito importantes para a gente pensar o movimento social para além da questão da burocracia, do Estado burocrático e como ele funciona em si mesmo, né? Como que, por exemplo, o povo pode se mobilizar em movimentos sociais, em ativismos políticos, para ter esse poder de também deliberar coisas também para ação coletiva. Então, vamos lá. Só para fazer uma introduçãozinha antes de chegar direto na questão, essa questão vai discutir duas outras categorias de democracia. A primeira delas é a democracia deliberativa. Essa teoria, esse campo do pensamento, ele foi criado pelo
pelo sociólogo Habermas, né? Ele é um alemão, e ele fala que a democracia deliberativa, a partir de normas e instituições, é uma maneira do povo chegar num consenso através de discussões, através de várias instâncias de deliberação, em que, através de um consenso, se chegaria no que seria a melhor forma de governar para o povo ou de estabelecer políticas públicas ou ações para a população, né? A outra categoria que a gente vai discutir, e a gente vai, na verdade, e essa outra é uma autora mulher, né, a Iris Young, ela vai justamente discutir, contrapor a democracia deliberativa, que é do Habermas, com o que ela chama de democracia ativista. E ela vai tentar colocar os limites de cada uma delas, sem fazer uma crítica direta a uma ou a outra, né, mas assim, caracterizando uma e outra, e ver quais os limites dela e será que elas não se complementariam, né, como uma forma mais eficaz de incluir todas as pessoas, inclusive as minorias, que é o que ela destaca, no processo democrático, né, não ficar, porque segundo ela, a democracia deliberativa, a busca pelo consenso, ela acaba deixando de fora as minorias, que acabam não tendo espaço dentro dessa discussão democrática e, portanto, as suas pautas não são atendidas, tá? Vamos lá, então, vamos ler o enunciado da questão. Essa questão caiu no Enem, a questão número 21 caiu no Enem no ano de 2016. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e por meio de argumentação razoável. Aqui a gente quer deixar claro também que quando ele fala em conflito político, aqui está citando, na verdade, a teoria do Habermas, né? Não quer dizer exatamente uma briga, uma coisa assim. São conflitos de ideias, conflito por poder, né? A disputa política para chegar a ter na verdade, a disputa política pela ideologia dominante, né? Como que vai chegar até lá. Tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. Então, está dizendo que, através do conflito político, essa disputa de ideias, essa disputa do poder, o que seria importante? Essa argumentação e o consenso. Por outro lado, e agora vem a ideia da filósofa Young, a democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam nos procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Aqui, então, nesse enunciado, que foi retirado de um artigo dela, né, um artigo que ela publicou numa revista de ciência política, ela está justamente questionando a eficácia do poder do consenso na democracia deliberativa. Será que realmente, para chegar a esse consenso, todos os grupos envolvidos e todas as pautas têm o mesmo peso? Será que eles têm o mesmo poder decisório dentro da estrutura democrática ou dentro da estrutura burocrática, né, da administração pública, da gestão? Os grupos minoritários, grupos de mulheres, negros, comunidades tradicionais, LGBT, eles têm o mesmo peso dentro de uma estrutura democrática, de igual para igual com outros grupos, né, a ponto de poder colocar suas políticas públicas como prioridade? Segundo ela, não. Né? A gente já parte desse enunciado. Quando ela questiona e faz esse balanço, ela diz que dentro do sistema político isso não acontece. Então, ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta as estruturas de poder existentes. Aqui ela se posiciona claramente falando do que ela vai chamar no artigo, né? E é o que ela desenvolve também nos escritos dela, de democracia ativista. E essa democracia ativista, ela vem em contraponto a essa ideia do consenso. A democracia ativista, ela surge do interior dos movimentos sociais, ela traz à tona também o que a gente chama hoje, e vocês devem escutar muito sobre isso, hoje são as chamadas pautas identitárias,
né? Que são essas organizações a partir de pautas específicas dos grupos. É claro que elas não são isoladas de questão de classe, de raça, nem de gênero, elas não estão isoladas do sistema capitalista, por exemplo, agora elas têm especificidades. E, segundo a autora, esse embate e essa ação direta, digamos assim, dos movimentos sociais é o que pode, em contraponto ao consenso, pressionar a aplicação de políticas públicas e que garantam, né, mais direitos ou garantam o mínimo de direitos para essas populações e para esses grupos. A pergunta, então, primeiro o enunciado, eu tentei falar um pouquinho sobre essas duas categorias, né, que o enunciado da questão trata, e agora vai ser, na verdade, a pergunta. As concepções de democracia deliberativa e democracia ativista, a deliberativa, aquela do Habermas, a busca do consenso através de normas e instituições, e a democracia ativista através do embate direto, pautas identitárias e movimentos sociais, apresentadas no texto, tratam como imprescindíveis, respectivamente. Então, nós vamos ter que achar numa dessas alternativas características da democracia deliberativa e da ativista, respectivamente. A alternativa A decisão da maioria e a uniformização de direitos. Decisão da maioria, ela tá próxima ao que essa democracia deliberativa do consenso diz, porque onde vários participam, né, a ideia que vence é deliberada pela maioria, só que a uniformização de direitos não diz sobre a democracia ativista. A democracia ativista não prevê e não é estanque na uniformização dos direitos. Os direitos eles têm que ser de cada um, para cada um, de acordo com as suas necessidades. Então, a alternativa A não é a alternativa correta. A alternativa B, a organização de eleições, como se fosse uma característica da democracia deliberativa, é uma característica isolada, mas ela não resume o todo do que seria a democracia deliberativa, né? Ela não dá um contexto geral. E o movimento anarquista, falando em democracia ativista. O movimento anarquista, ele pode ser visto como um exemplo de democracia ativista. E ele, de fato, é um movimento importante, é um movimento que, inclusive, tem muitas características da ação direta, né? Que eles promovem algumas ações que não passa por dentro do sistema político, mas ele não é uma característica uniforme da ação ativista. Ele é um exemplo apenas. Assim como outros movimentos, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento de negros, movimento de quilombolas, indígenas, né? Ele é um exemplo, ele não é o conceito na totalidade. A alternativa C, a obtenção de consenso e a mobilização das minorias. Então, a alternativa C é a correta, porque ela é exatamente a síntese de tudo que a gente conversou até agora. A obtenção do consenso é uma característica principal da democracia deliberativa. A forma como se chega no consenso, que aí Habermas aprofunda mais, né? Porque ele fala em normas, ele fala em instituições, ele fala em maneiras de chegar a esse consenso. E mobilização das minorias é um conceito principal da democracia ativista, que é justamente os grupos se reunirem, se organizarem para reivindicarem, né, e terem, na verdade, acesso a deliberações também, né, só que de forma mais direta. Então, essa seria a resposta correta. A D, por que ela não está correta? Porque fala em fragmentação da participação, ou seja, já por eliminação, não tem nada a ver com a democracia deliberativa. E desobediência civil. Esse conceito de desobediência civil, ele está, no senso comum, ele está muito ligado à questão dos movimentos sociais, que foram e são criminalizados até hoje, como se eles estivessem rompendo com as normas do Estado, né? Como se eles estivessem sendo algo que
descumpre a lei geral e as regras de convivência, as regras do Estado burocrático e do Estado moderno. Não é verdade. Então, a desobediência civil não tem que estar ligada diretamente à democracia ativista. E a alternativa E está errada também, porque a imposição de resistência não tem a ver com o consenso não prevê a coerção social, né? Ele prevê que a partir de outras metodologias chegue num consenso, e monitoramento de liberdade definitivamente não tem nada a ver com a democracia ativista, certo? Então, nesse caso aqui, a resposta é C, e aí, como bibliografia importante para entender essa democracia deliberativa, é o Habermas, que fala muito sobre essa forma de organização dos estados, né? E a Young, que faz esse contraponto, então, falando muito fortemente sobre os movimentos sociais, que é um tema que cai muito no Enem. Então, pessoal, finalizado esse assunto, eu indico que vocês procurem leituras dentro da sociologia também, que tem muito nos livros didáticos sobre isso, né? Que é sobre a questão da organização política. E aí, procurar autores que falem sobre isso, procurar relacionar também, é muito importante relacionar com as questões atuais, e estudem, e até a próxima!